Queridos, a graça e a paz. Hoje estamos gravando aí um vídeo, nosso primeiro vídeo. Sempre eu tô aqui com o Isaac pegando alguns estudos e mostrando ele algumas coisas na Bíblia. E hoje eu senti a necessidade, porque na hora de levar Isaac para a igreja, ele estava jogando e foi uma dificuldade fazer ele entender que precisamos ir adorar o Senhor. Então eu já senti ali um pequeno termômetro entre Isaac ter desejo de ir à igreja ou não. Então, nós como pais precisamos estar atentos a esses sinais, se preocupar e ensinar ao filho. Aí eu mandei ele sentar aqui, resolvi gravar para que a gente possa postar e também guardar nesses momentos. Eu gostaria de começar a pedir já para ele abrir aqui o Salmo 122, um salmo escrito pelo rei Davi, que ele expressa algo bem interessante quando ele vai à casa do Senhor. Leia, Isaac. Salmo 122, só o versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje eu te chamei para ir à casa do Senhor e eu vi quase tristeza em você ter que interromper o jogo para ir para a igreja. Davi, contrário do que você expressou, ele expressa alegria quando o convidaram, quando disseram a ele, vamos à casa do Senhor. Jesus ele faz um alerta, dizendo assim, olha, e o por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E hoje em dia, ao invés de nós vermos empolgação nas pessoas em querer ir à casa do Senhor, a gente vê um pesar. E Jesus ele alertou sobre isso. E o multiplicar da iniquidade não são coisas que às vezes a gente quer encontrar aos nossos olhos pesarosas, não são aquilo que tira a nossa atenção para o que é importante. E hoje não tem nada nem ninguém mais importante em nossas vidas do que Jesus. Quem é Jesus para você hoje? Jesus para mim é uma pessoa boa que se sacrificou por nós e ele ama todos nós, mesmo qualquer pessoa, se a pessoa fez alguma coisa errada. Mais ou menos. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus, a Bíblia ela é dividida em dois momentos, Quais são os momentos, você lembra? Em duas partes. Tem a primeira... O Primeiro Testamento... Não, tem a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte é o quê? É o Velho Testamento e o outro é o Novo Testamento. Velho Testamento e Novo Testamento. Você sabe o porquê que existe o Velho e depois surge o Novo? Sim. Por quê? Porque o Velho foi antes de Cristo e o Novo foi depois de Cristo. Então Jesus... ele dividiu a história num geral. Temos essa referência com a Bíblia. O primeiro livro do Novo Testamento é o livro que conta a história de Jesus. É o livro de Mateus. Então Jesus, ele não só dividiu a história bíblica, mas ele dividiu a história mundial. Hoje vivemos num mundo onde se data o ano de 2022. Mas é 2022 depois de Cristo. Cristo ele é o marco zero para nós. Antes de Cristo existia uma outra história antes de Cristo. Então nós temos anos e anos e anos antes de Cristo. Esse fato foi 100 anos. Aí você vai ver lá na escola AC. 1000 anos AC. 1500 anos AC. 4000 anos AC. 1 ano DC. 100 anos DC. Isso é anos antes de Cristo, anos depois de Cristo. Então Jesus ele veio e dividiu a história. A história do mundo existe antes e depois de Jesus. Ele é muito importante. Ele é extremamente importante. Mas é extremamente importante. Então nós temos uma referência que vocês jovens hoje, através da internet, tem visto muitos ídolos, pessoas que se destacam, pessoas que vocês se espelham, querem ser. Nenhuma delas chegam aos pés de Jesus.
Jesus ele já chega dividindo a história. E ele vai nos trazendo alguns ensinamentos. Um dos mais importantes, ele coloca algumas informações importantes no capítulo 14 de João. Procure João em capítulo 14. João capítulo 14. Lê aí. Mas versículo? Eu vou ler para adiantar. Olha o que ele diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus ele está falando aqui de que existe um lugar que ele vai nos levar, e esse lugar é no céu. Então existe algo para que a gente possa, almejar além dessa vida que nós temos aqui na Terra. E esse algo a gente só pode conquistar quando a gente conhece a palavra de Deus, vai entendendo o que é que está para nós no futuro, vai compreendendo o que é mais importante para nós. E isso você só vai conhecer se você for à igreja, se você participar dos estudos, se você for à escola dominical. Se você não participar de tudo isso, você não vai entender essas palavras de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito que eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus, nesse momento, ele se encontra no céu. E ele diz que vai nos levar para o céu. Ele não vai levar eu e você nessa carne. Ele vai levar nós em espírito. Em espírito. E o nosso espírito só vai estar pronto quando ele sair dessa carne, ou seja, quando nós morrermos aqui na terra. E tudo isso a gente só compreende, só entende se a gente continuar dando atenção ao Evangelho. Então, na hora que te chamam para ir à casa do Senhor, você tem que se alegrar, porque lá você vai aprender coisas para o seu futuro. Porque o meu espírito e o seu são eternos. Ele não morre. E depois que chegar o fim das nossas vidas aqui na terra, nós temos um outro lugar para ir. Mas só vamos para este lugar se nós compreendermos o Evangelho. E a compreensão do Evangelho, a gente precisa estudar. Quer ver? Vá lá em Romanos, capítulo 10. Romanos 10. É logo aí na frente. Depois de João vem Atos. Depois de Atos vem Romanos. Qual capítulo? 10. Romanos 10. Romanos 10. Aí vamos ler o versículo 9 e 10. Ó. Achou aí? Achei. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que quer dizer isso? Muitas pessoas creem em Deus. Muitas pessoas têm Deus no coração. E às vezes a maioria delas não são evangélicas. Não seguem a Bíblia literalmente. Mas elas conhecem que existe um Deus. Aí Deus está no coração dela para a justiça. Mas é necessário que elas confessem
com a boca para a salvação. Aí você só vai descobrir isso na igreja, quando você ouve assim: quantos aqui querem aceitar Jesus? Não tem isso na igreja? Quantos aqui entenderam a mensagem e querem entregar a sua vida a Jesus? É preciso que essa pessoa diga: eu quero, eu aceito, sim, para Jesus, para que elas entrem nesse caminho. É a partir do momento em que elas entrem nesse caminho, elas começam a prosseguir em conhecer. Por isso ela precisa se alegrar na oportunidade de ir à casa do Senhor, porque ela prossegue no conhecimento, prossegue no entendimento, ela vai conhecendo até ela alcançar o entendimento certo. E aí ela não mais se entristece quando precisa interromper alguma coisa para ir para a casa do Senhor. Ela se alegra, porque lá é mais importante do que qualquer outro lugar. Mesmo que aparentemente você ache que está parado, que está chato ou qualquer uma outra coisa, você tem que aproveitar a oportunidade que quando chegar lá, o seu foco é adorar ao Senhor. Esse é o seu foco. E olha o que Jesus fez por você. Volte de novo agora, vamos lá no livro de João. Abra aí o capítulo 19 de João. Capítulo 19. Achou? Uhum. Versículo 30. Leia aí. Preste atenção para você olhar as palavras antes de ler apressado. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Sabe o que quer dizer isso? Que... acho que não. Não. Ó. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: tudo está consumado. O que é consumado? Que está preparado, está pronto. Está pronto. Para ser feita. Isso, mais ou menos isso aí. Tá tudo certo. Jesus, ele veio preparar um plano. Quer ver? Vai em Romanos 3. Vai lá em Romanos. Vamos botar em Romanos. Deixa marcado aí, bota a fitinha. Vai lá em Romanos 3. Romanos 3. Sim. Romanos 3. Qual versículo? O versículo 23. Romanos 3, 23. Achou? Leia. Porque todos pecaram e destituíram-nos então da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. É diferente. Isso é diferente. Leia de novo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos é deixados de estar na glória de Deus. Perderam a glória de Deus. Porque todos pecaram. Todos. Então eu e você estão nesse pacote. Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Certo? Aí agora vamos voltar lá em João 19, 23. Ou 30. Deixa eu marcar desse aqui o Romano. Não precisa não. Tá. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, certo? Certo. Jesus agora no capítulo 19, no versículo 30, ele diz que Jesus disse: está consumado. Após Jesus dizer está consumado, aí ele inclina a cabeça e entrega o Espírito. O está consumado aqui é o que você disse, está pronto. O que é que está pronto? Todos estavam destituídos da glória de Deus, todos.
Jesus veio consertar isso. De que forma ele conserta isso? Todos, por terem pecado, mereciam a morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus vem, paga esse processo que era meu e seu de morrer. Ele não tinha nenhum pecado. Por ele morrer sem pecado, ele se sacrifica por nós, se coloca no nosso lugar, morre por nós, e nós somos redimidos agora por esse processo de Jesus na cruz. O porquê ele diz que está consumado, e aí daí então ele se permite morrer. Se nós voltarmos um pouquinho à história do capítulo 19, vamos encontrar Jesus no Getsêmani. Jesus ele vai até o Getsêmani, que é um jardim, para orar com os discípulos. Lá a Bíblia diz que ele está em agonia nas suas orações, porque ele sabia o que ia suceder, a ponto de pedir a Deus que, se possível for, passasse dele aquele momento, mas todavia fosse feita a vontade de Deus. E ele resiste ali àquele momento. A agonia era tanta que a Bíblia diz que ele soa gotas de sangue na testa. Mas é impossível ao homem soar gotas de sangue. Sabe por quê? Porque o AVC, ele entope as correntes. Eu já tentei, já em ministração você já ouviu a gente falar. Já. Né? Mas é assim, não é bem assim diretamente como você está dizendo. É que assim, as veias que nós temos no cérebro, algumas delas são finas. Quando a pressão sanguínea aumenta, elas se rompem, causando o AVC. Certo? Certo. Então o que acontece com Jesus é, a agonia era tanta que a pressão sanguínea dele subiu. Quando a pressão sobe, rompe-se veias no seu cérebro. Era para ele morrer de um AVC. Mas não estava consumado o plano de salvação. Ele não podia morrer ali. Então, aquele sangue, ao invés de matá-lo, ele expulsa aquele sangue pelos poros da testa. Certo? Certo. Aí logo mais à frente, ele é preso e toma uma surra que diz os estudiosos que essa surra também era para matá-lo. Mas ele não podia morrer com aquela surra, porque ainda assim o processo não estava pronto, não estava consumado o plano para me salvar, para te salvar. Aí agora vem um segundo momento em que ele poderia morrer. Pegam-se umas coroas de espinhos, com espinhos quase do tamanho dessa caneta. Encravam esses espinhos através de uma coroa na sua cabeça. Ali causa um traumatismo no crânio dele, e era para matá-lo. Mas ainda assim ele não morre. Aí ele vai para a cruz. Chegando na cruz, ele observa tudo o que está acontecendo. Depois que ele observa tudo o que está acontecendo, aí sim o plano de salvação está completo. Com o plano completo, ele inclina a cabeça e entrega o Espírito em paz, porque o que ele veio fazer estava pronto. Entendeu, filho? Então o que Jesus fez por mim e por você é muito maior do que qualquer pessoa pode fazer. É muito maior do que qualquer super-herói pode ter feito. Eu sei que estou falando assim porque você é criança e você, né, conhece alguns super-heróis, entendeu? Então é muito mais além de qualquer coisa. Ele resistiu a uma dor muito grande, filho, para que eu e você hoje possa estar bem e ir para o céu. Porque como você lê lá em Romanos 3, 23, todos nós estamos, né? Todos nós, pode deixar chorar, pode falar agradecer. Todos nós estávamos em pecado e destituídos estávamos de alcançar a glória, de ir para o céu. Jesus veio consertar isso, entendeu? E quando ele veio consertar isso, ele se entrega na cruz por amor de mim e de você. Então, por conta disso, é que você precisa ficar alegre quando disser a vocês, que ó, é a hora de irmos para a casa do Senhor. Não precisa, deixa lá acontecer, fique em paz. Não precisa você achar que lá tem que ter um entretenimento, que lá tem que ter uma coisa legal. Não, você vai lá adorar essa pessoa que se entregou na cruz por você. Entendeu?
Você vai lá para agradecer a Ele pelo que Ele já fez. Se Ele fizer ainda mais alguma coisa, é bom, é lucro fazer mais alguma coisa. Mas só o que Ele já fez é o importante. Entendeu, filho? Por isso que seu pai, na hora que diz, Isaac, ó, se arrumar, tomar banho, vamos para a igreja, é porque eu preciso que Isaac também sinta esse desejo. E Isaac só vai sentir o desejo se Isaac se dedicar a aprender. Então não é uma coisa banal, aleatório, não é uma coisa, né, tipo encontro, não é um passeio, que nem a gente vai à praia com amigos, vai ao clube, vai, sei lá, ao cinema, ao shopping, como fomos ontem. Então aí a igreja é algo muito maior. Você vai lá, você não precisa sentar e querer dormir até acabar o culto. Você vai lá, você não precisa ficar sentado. Não, independente de quem está cantando, se esforce para aprender o hino. Se esforce para um dia também, ó, conhecer a palavra a ponto de ir lá pregar. Conhecer os hinos para ir lá cantar. Porque a gente vai lá e aquele é o único momento de fazer algo para Deus. O dia tem 24 horas. O culto tem 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas. É menos de 10% do período do dia. Então, chegou a hora de ir à igreja. Gente, ó, eu vou para a igreja. Gente, querem ir na igreja comigo? Não quer? Ó, depois eu volto. Mas você precisa compreender. Você viu lá o salmista Davi? Ele diz, olha, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você precisa se alegrar por isso, pelo que Jesus fez por você. E tem algo muito maior para você conhecer, para você. A vida com Deus, ela é bem mais fácil. Ele te ajuda nos estudos, ele te ajuda na escola, ele te ajuda nos relacionamentos com as pessoas, ele te ajuda nos processos, no seu futuro. Ele tem um futuro garantido para você, um futuro de paz, com um bom financeiro, para você ser um grande homem. Mas tudo isso quem tem é Deus. E vai chegar o dia em que Isaac vai ser uma pessoa independente do pai, independente da mãe. E é triste a gente ver os pais na igreja hoje e os filhos não acompanham os pais mais. O prazer dos pais é os filhos dizer, pai, é a hora do culto, vamos para a igreja, precisamos adorar Jesus. Entendeu? E alguns pais hoje chegam tristes na igreja porque os seus filhos não têm mais desejo. É como se para os seus filhos fosse pesaroso. Como você mais cedo não queria acabar o videogame, o jogo, porque achou que ia ser pesaroso. Não é pesaroso. Você tem que entender isso, que não é pesaroso. Pesado foi o que Jesus fez por mim e você. Ele venceu um AVC. Ele venceu uma surra. Ele venceu um traumatismo craniano. Tudo por amor de Deus. E ainda mais tomou uma pregada no mão e no pé. Tá vendo? Então, só isso que ele fez é o bastante para nós reconhecermos do que precisamos fazer por ele. Não é fácil a gente se dedicar à obra, não é fácil a gente querer crescer, porque a gente é ser humano, é falho, fica nervoso às vezes, grita. Mas tudo isso está dentro do que o ser humano é limitado. Deus, ele é pronto para sempre nos perdoar. Então ele é amor. Jesus é amor. E ele nos ama de forma tão imensa que esse rapaz aqui que nós estamos lendo, João, tentou falar do amor de Deus e ele não conseguiu encontrar uma palavra, e ele usou uma palavra que expressa apenas um sentido do querer dizer algo que é grande, mas ele não encontrou a palavra grande. Quer ver? Volta aí, estamos no capítulo 19, vai lá no capítulo 3 para nós encerrarmos. Olha aí o versículo 16. Lê aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que
nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque Deus amou O mundo de tal maneira isso. que... Não, aqui tá bom. Porque Deus amou o mundo De tal. tal maneira. Essa expressão tal maneira, ela não tem uma definição clara, porque o que ele quer expressar aí, ele não conseguiu encontrar a palavra. O que é tal maneira, João? É como se eu não encontrasse a palavra para dizer que o amor de Deus é grande. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não encontrou essa palavra para dimensionar o tamanho desse amor. Ele não encontrou essa palavra que dimensionasse o valor, o tamanho, a grandeza do amor de Deus. O valor foi entregar o seu filho. Você imagina? Ele entregou o filho dele para morrer por nós. Jesus, quando estava recebendo o pecado do mundo naquela cruz, ele usa uma expressão em hebraico dizendo Eli, Eli, sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele recebia o pecado e Deus, Pai, não tem comunhão com o pecado. Jesus se tornou pecador por nós. E naquele momento, por um instante, Jesus não estava ligado ao Pai, a ponto de ele sentir que não estava ligado ao Pai. E não está ligado a Deus, a gente sente. Está ligado a Deus, não está ligado a Deus. Servir, fazer para Deus ou com Deus é diferente. Então, eu preciso, você precisa se dedicar em ter uma vida com Deus. Para Deus já é o mínimo que a gente pode fazer. Não vou fazer isso não porque vai entristecer Deus. Não vou agir assim não porque vai entristecer Deus. Então, para Deus já é o necessário, ou o principal não, o ponto de partida. Mas o com Deus é o que nós precisamos almejar. É quando Deus fala conosco e a gente ouve, Deus toca na gente para algo que a gente sente. É quando sentimos Deus na igreja, sentimos o toque da parte de Deus. É sobrenatural viver com Deus. Tem um jovem na Bíblia chamado Daniel, que foi levado a um reino distante do reino dele. Ele era judeu, foi levado para a Babilônia. O rei da Babilônia tentou fazer com que Daniel perdesse as suas referências judaicas. A primeira coisa que o rei da Babilônia fez foi mudar o nome dele. O nome dele é Daniel, que quer dizer Deus é o meu juiz. Colocou o nome dele de Beltesazar, que é um nome babilônico, para Daniel entender que ele não era mais judeu. E aí ofereceu a Daniel manjares que eram para reis. Só que Daniel sabia que aqueles manjares eram ofertados a ídolos pagãos. E que ali também tinham carnes que eram tratadas como anátema para Deus. Animais de unhas fendidas. Tudo isso está na lei de Levíticos. Aí o que Daniel faz? Ele chama um empregado do rei chamado Aspenaz e diz: olha, eu não quero comer os manjares do rei, não. Você pode nos dar apenas, eu e aos meus amigos, frutas e verduras? O rapaz fica com medo. Não, mas o pessoal que está comendo carne vai ficar mais forte que vocês. Ele pede: me dê 10 dias, eu vou te mostrar que eu vou estar mais forte. 10 dias depois, Daniel comendo apenas frutas e verduras. Pense agora, Daniel abriu mão de um churrasco. Abriu mão de uma carne boa, de uma carne gostosa, de uma comida deliciosa para comer frutas e verduras. Você gosta muito de frutas e verduras? Não muito, né? Mas ele abriu mão do churrasco para comer frutas e verduras. Sabe por quê? Porque ele não queria desagradar Deus. Então a Bíblia diz que Daniel intentou no seu coração não se contaminar. Determinou não se contaminar. Sabe o que acontece? Daniel começa a se destacar no meio dos sábios. É colocado como um líder na Babilônia, ele e os seus amigos. O rei Nabucodonosor tem um sonho
e ele lança um edito dizendo assim: olha, eu quero que todos os sábios me digam a revelação do sonho. Mas antes disso, eu quero que eles me digam o sonho e a revelação do sonho. Os sábios dizem: rei, isso que você está pedindo é impossível. Conte-me o sonho e eu lhe digo a revelação. O rei disse: mas se eu contar o sonho, vocês vão contar qualquer coisa lá e vão me enganar. E se vocês não me derem a revelação, eu vou matar todos. Daniel não sabia que isso estava acontecendo. Quando acabou o prazo que o rei mandou matar todos, Daniel foi no meio. Daniel era um dos sábios. Daniel, o que está acontecendo? Aí explicam a Daniel. Daniel pede 3 dias ao rei. E nesses 3 dias que Daniel pede ao rei, Daniel volta lá ao palácio e diz: olha, rei, tudo isso que você pediu é impossível ao homem descobrir. Mas eu tenho um Deus no céu que revela o sonho. O que você sonhou, o Senhor te mostrou coisas futuras para a sua nação. E aí Daniel faz: você sonhou com uma estátua assim, 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 dá todo o detalhe. E por conta disso, Daniel livra da morte ele e todos os sábios. Daniel viveu um milagre, mas ele só viveu um milagre porque ele determinou no coração: não vou me contaminar, não vou entristecer a Deus. Aí os amigos de Daniel agora passam por outro processo. O rei agora cria uma estátua enorme e diz que todos agora vão se dobrar diante da estátua. Eles encontram os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, sem se curvar à estátua. O rei chama eles, diz assim: olha, eu vou te dar mais uma chance. Se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Os amigos de Daniel dizem ao rei assim: ó, rei, o meu Deus pode me livrar, mas ainda que ele não me livre, eu não vou me dobrar. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. A fornalha naquela época era como uma casa de barro gigantesca assim, ó, que aqueciam ela para queimar palha, para fazer tijolos e essas coisas assim. Mandou aquecer 7 vezes mais e lançar eles lá naquela fornalha de fogo. Aí os guardas que estavam levando Ananias, Misael e Azarias para a fornalha morreram no caminho. Mesmo assim, eles foram lançados na fornalha. Depois de um tempo, os 3 amigos de Daniel estavam dentro da fornalha com mais um homem, branco e reluzente. Deus entrou na fornalha com eles. E eles saíram da fornalha sem uma queimadura. Viveram um milagre, porque intentaram no seu coração não se contaminar. Anos se passaram. Um outro rei chamado Dario, rei da Pérsia, invade a Babilônia, conquista a Babilônia. Vem Daniel, o homem de Deus, mantém Daniel agora como um presidente, como um líder naquela nação. Daniel se destaca e alguns que trabalhavam com Daniel agora intentam pegar Daniel. E eles dizem, capítulo 6 de Daniel: eu só vou conseguir fazer pegando ele contra o seu Deus. E aí criou um edito, apertou o rei Dario para que ele assinasse aquela carta determinando que quem adorasse a qualquer outra divindade que não fosse o rei ia entrar na cova dos leões. Aí eles pegam Daniel orando a Deus, levam Daniel diante do rei. O rei amava Daniel, mas o rei selou a carta e não podia fazer mais nada. Ele diz: Daniel, o seu Deus pode te livrar. Dario não dormiu, ficou preocupado, ficou triste aquela noite. Daniel passou a noite dentro de uma caverna com vários leões famintos. De manhã cedo o rei Dario vai lá bater na porta: Daniel, Daniel, seu Deus, ele te livrou. Aí Daniel: fique calmo, rei, eu estou vivo, o meu rei fechou a boca do leão. Ou seja, Daniel viveu outro milagre. Mas tudo isso porque ele determinou no seu coração não se contaminar. E quais são as contaminações de hoje? Você está crescendo, vai conhecer amigos. Alguns amigos bons, outros amigos ruins. Os amigos ruins, eles não veem claro
que é amigo ruim. Ele vem como um amigo que vai pegar uma droga sem dizer que é droga. Vai dizer que aquilo vai te trazer paz. Vai dizer que aquilo vai te trazer felicidade momentânea. Aí pega um copo com cachaça. Pega uma droga que fuma ou que aplica ou que cheira. E aí, isso aqui vai te ajudar, isso aqui vai fazer isso com você, isso aqui vai te deixar tranquilo. E esses falsos amigos vão levando as pessoas para o buraco. E uma pessoa, quando ela determina no seu coração não se contaminar, se ela for forte o bastante, ela além de rejeitar o que o amigo está oferecendo, ela consegue ainda resgatar esse amigo. Porque ela é luz. Então é isso, meu filho, que você precisa entender. Quando seu pai diz, filho, vamos para a igreja, é algo muito grande além de ir à igreja. Entendeu? Então eu e você precisa se dedicar mais para Deus. Eu não posso ter que dizer a Isaac o tempo todo, leia a Bíblia, Isaac, leia a Bíblia, Isaac. Isaac precisa saber entender. Eu preciso dividir o meu tempo. Vou brincar, vou ver umas besteiras na internet, mas vou estudar as coisas da escola, vou ver vídeos de cursos importantes e vou ler a palavra de Deus. O tempo dá para tudo isso. Você vê, seu pai não faz tudo isso? Eu jogo videogame com você. Eu vejo vídeos de piada, mas eu vejo vídeos importantes. Eu vejo cursos, eu assisto pregações, eu assisto estudos e eu estudo a Bíblia. Você não me viu fazer tudo isso? Eu divido o meu tempo para fazer. Mas se eu deixar ou se você deixar, faz que nem hoje. Você acordou e foi pro Fortnite. Passou o dia todo lá, não foi? O dia todo. Parou para almoçar e voltou de novo e continuou. Acaba o dia, só fez isso. Amanhã escola, volta, jogo de novo. E como é que fica para Deus? Para que possa ser com Deus. Tá bom? Então vamos encerrar. Espero que você tenha entendido um pouco do que é a importância de nós estarmos na casa do Senhor. Jesus, ele é importante, filho, independente do que as pessoas dizem, independente do que elas acham, independente do que elas procedem com as suas vidas. Jesus dividiu a história do mundo e acabou. Hoje é o ano 2022 depois de Cristo. Cristo foi o marco zero do mundo. A Bíblia ela é dividida entre Velho e Novo Testamento. Só é novo por causa de Jesus. Se Jesus não viesse, não seria Novo Testamento, seria apenas a Bíblia e a história dos hebreus. Mas não, ela é dividida no meio. A história do mundo é dividida no meio pela pessoa mais importante que pisou essa terra, chamado Jesus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Por isso que a gente chega na igreja e você vê a pessoa levanta as mãos, fecha os olhos e vai adorar. Não chega lá e fica esperando acabar, olhando por nada, querendo mexer em celular, querendo futucar uma coisa, futucar outra. Não é rápido, aqueles momentos são minutos que passam rápido. Tá bom? Chore não. Ou chore, é só você ficar limpando as lágrimas. Então, a gente vai fazer uma oração, agradecer a Deus e vamos preparar mais estudos pra gente fazer, tá bom? Querido Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, toma Isaac em tuas mãos, toma minha vida em tuas mãos. Nos faz compreender mais da tua palavra, Senhor. Nos faz entender mais, Pai, aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Já sabemos, Pai, que o Senhor tem um céu para nós, mas também tem um futuro aqui nessa terra, Senhor, onde podemos ser prósperos e ter para dar. Que o Senhor possa abençoar grandissimamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que nesse momento, Pai, estão passando dificuldade. Olha lá para Petrópolis, Senhor, que teve aquela inundação, aquele deslizamento, aquelas chuvas. Pessoas morreram, pessoas agora estão tristes, Senhor, porque perderam tudo, perderam lá, perderam entes queridos. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa cuidar, Senhor, dessas pessoas que estão tristes com essas perdas. Deus, toma em tuas mãos todos que não têm um teto, Senhor, nesse momento, que estão nas ruas, que não tiveram nem o que comer, Senhor. Que o Senhor possa mudar estes quadros. É o que eu te oro, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esperamos você aí que assistiu, né, esse primeiro vídeo nosso. Perdoe aí a falta de qualidade, mas é apenas um celular gravando, sem microfone, apenas com o microfone do celular. Né, quem sabe aí dando certo, a gente pode estar investindo um pouco mais e preparando vídeos melhores. Um abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima. Já se parou. Não?